na vida do Fluminense. Essa vitória de hoje é importante porque pega a moral do Fluminense e joga no chão, que é onde que eles têm que estar. Pega a moral deles, porque se eles ganham da gente hoje, eles vão grande para virar o jogo, quinta-feira contra a LDU. Se o Fluminense ganhasse do Flamengo hoje, eles iriam grande para o jogo contra a LDU. E aí hoje, o Flamengo jogou um segundo tempo impecável. Essa é a palavra. Segundo tempo do Flamengo, impecável. Não deu espaço para o Fluminense. Encurralou o Fluminense. Deixou o Fluminense lá, ó, encurralado. E aí, numa jogada do Ayrton Lucas, lei do ex, né? Jogada de Ayrton Lucas, tinha 5 jogadores do Flamengo na área. O Pedro sozinho no segundo pau. Ele mete a bola e o Pedro faz o gol. 1-0. Quando o Flamengo fez o primeiro gol, Fluminense entrou em desespero. Virou barata tonta. Fluminense virou barata tonta no Maracanã. E aí, meu camarada, esquece. Numa bola do Arrascaeta pro Pedro, que de calcanhar, viu o Cebolinha passando. E o Cebolinha, ele acerta um chute ali, de fora da área, deslocando o Fábio. E o Flamengo não ganhou, o Flamengo humilhou o Fluminense hoje no Maracanã. Fluminense não viu a cor da bola. Fez alguma coisa ali no primeiro tempo, deu uma dificuldade, mas o segundo tempo é todo o Flamengo. Todo do Flamengo. Todo. Parece que o Cano não veio jogar hoje. Parece que o Germancano hoje não veio jogar. E aí, alguém colocou aqui, é verdade. Qual vai ser o chororô? Não, eles vão chorar o quê? A arbitragem? Vão dizer que a arbitragem? Vão dizer o quê? Ah, a gente está cansado. Ah, isso, aquilo. Irmão, não tem desculpinha. Não tem quais. E aí eu vou dizer o que eu falei no começo da live. Vou repetir agora. Gente, essa vitória, importante. Importante por quê? Primeiro, Flamengo já é o virtual campeão da Taça Guanabara, sofrendo apenas um gol contra o Nova Iguaçu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que tem que ser falado. Segundo ponto. Coloca o Wi-Fi lá pro moleque, ver se ele precisa. William. Segundo ponto, que tem que ser falado aqui. E precisa ser falado. Primeiro, é que o Flamengo é o campeão da Taça Guanabara, virtual campeão, porque tem um jogo ainda contra o Madureira, sofrendo apenas um gol. Segundo ponto, Flamengo enfrentou um adversário difícil, um adversário robusto, do nível dos adversários que o Flamengo vai enfrentar no longo da temporada. Ao longo da temporada, são adversários como o Fluminense que o Flamengo vai enfrentar. Quando era Boa Vista, Madureira, essas coisas assim, muita gente falava, não, mas pô, não pode falar muito, mas hoje a gente enfrentou o Fluminense. E aí eu vou dizer, o Germancano não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola hoje. E o Flamengo, filho, fez um jogo seguro, isso tem que ser falado, um jogo seguro, um jogo em que conseguiu conter o ímpeto do Fluminense e não deixar o Fluminense jogar. Primeiro tempo, como eu disse, o Fluminense teve até um espaço ou outro, mas no segundo tempo o Fluminense não jogou. Essa é a realidade. E não adianta os torcedores do Fluminense ficar aqui no chat me xingando não, rapaz. Não adianta vocês ficar aqui chorando. Tomaram um pau. Quinta, vão tomar um pau hoje e vão tomar outro pau aqui quinta-feira. Quinta-feira vão tomar de novo aqui dentro. Aqui no Maracanã. É isso. Tá maluco? Não adianta chorar. Cara, se aquela bola do Arrascaeta entra, aí é sacanagem, tá? Se aquela bola do Arrascaeta, ela entra,
Irmão, é sacanagem. É sacanagem. Se a bola do Arrascaeta, se o Arrascaeta faz aquele gol do meio da rua, é sacanagem. Acaba o Campeonato Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Galera, tem 10 mil pessoas. Jogo de Fla-Flu, pois é, deu Flamengo pra cima do Fluminense. A gente traz todas as informações, os detalhes dessa partida. Também o repercute já lá no Maracanã. Certo, seu Pascoal? Tudo bem? Falar contigo, amigo. Um beijo, boa noite. Tudo bem, boa noite, Glaucio. Boa noite, fã de esportezinho que vai estar conosco aqui. O jogo teve, assim, momentos distintos, né? No primeiro tempo, um jogo um pouco mais disputado. As alterações feitas pelo Fernando Diniz para a etapa complementar, eu acho que tiveram uma influência direta no rendimento do time, porque aí o Fluminense acaba perdendo o meio-campo, acaba não tendo tanto objetivo. Alguns jogadores cansaram e o Flamengo, por ter ficado a semana inteira descansando, por não ter jogado na altitude, por não ter uma viagem de 6 horas, se aproveitou e acabou fazendo o resultado. O Pedro tá lá para conferir. O Pedro é danado para fazer gol. Assunto para nós aqui já em Pascoal, a turma do Tite, funcionando muito nesse jogo de hoje. E claro que o Diniz também, pensando na próxima quinta-feira. Abençoadozinho, seja muito bem-vindo, amigo. Beijo para você. Um beijo para você, minha querida Glaucia, que saudade, que privilégio estar com você nesse Sport Center. E com o Pascoal, que eu aguento ele a semana toda, né? Mas tudo bem, vamos aí também no domingão. Mas eu gostei dele aí em pé. Que estilo, que elegância. Obrigado. E vamos junto, fã de esporte. Falar desse Fla-Flu que deu a lógica, né? O Flamengo era o favorito e venceu bem. Boa, Fernando Diniz, já falando neste pós-jogo, então a gente vai ouvir o técnico do Flu e já a gente bate um papo por aqui. Primeiramente, boa noite. E eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, tendo as condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. E eu acho que a arbitragem também hoje foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns. E o nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subindo a marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar. Falando com a fisiologia, com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. E aí no primeiro tempo foi tudo, correu até tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições, 2 jogadores pediram, que estavam muito cansaço, o Guga e o Thiago Santos, e o Marlon sentiu o joelho, então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexemos um pouco na estrutura do time, e aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols, o jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Diniz, aqui. Flávio Amendola da Band. Vários jogadores falaram desde o desembarque do Fluminense da importância do descanso, né, num momento como esse, mas ao mesmo tempo vocês têm um jogo importantíssimo, decisivo, que vocês precisam trabalhar. Para você, como gestor, como treinador dessa equipe, como equilibrar essa carga de trabalho, mas ao mesmo tempo sabendo que alguns desses atletas precisam também de um tempo um pouco maior de descanso? Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O Edlé, por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais, diferente eu jogo na quinta, a gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar com um time ok para fazer um grande jogo. Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, a gente sabe que o fator cansaço de fato pesa muito, mas hoje também a partida é tratada até como uma final antecipada devido à sua importância, ser um clássico, ser o Fla-Flu. O que o time do Fluminense pode levar de aprendizado dessa partida, um ajuste para a próxima final que é tão importante também?
Não é difícil de ser respondido, hein? A gente vai analisar o jogo depois, mas o time teve um comportamento bom no primeiro tempo, que o time que a gente preparou teve muito pouco tempo para ajustar o time para o jogo. E obviamente o Douglas também está bastante tempo que ele ficou nos Estados Unidos, um tempo sem jogar, o próprio Renato. Então estava muito calor também. Então, se você falar do primeiro tempo, tem menos coisas para ajustar, e do segundo tempo mais coisas, por muita coisa devido ao cansaço. E as trocas a gente teve que fazer durante a partida, e a gente já estava sem o Samuel, tinha só o Guga para jogar, e aí o Guga sai, então, e outros jogadores que estão chegando, que estão se ambientando com uma nova forma tática de jogar. Então é uma coisa que aconteceu, a gente obviamente queria vencer, a gente fez de tudo para vencer, mas eu repeti, do primeiro tempo tem menos ajustes e no segundo tempo, obviamente, mais ajustes, mas muito por conta do cansaço e das trocas que a gente teve que fazer. Fernando, boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Eu gostaria de perguntar a você como tem sido o processo de adaptação do Douglas Costa. Foi a segunda partida dele como titular pelo Fluminense hoje. Como tem sido no dia a dia com ele, enfim. O que você pode contar pra gente? É um jogador extremamente talentoso. Pra gente é uma alegria muito grande poder contar com o Douglas. Ele está readquirindo a melhor forma, de uma gradativa, mas num passo até acho que acelerado. E eu tenho muita confiança que ele vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor esse ano. Fernando, boa noite. Achei até ali os colegas também muito mais tranquilos, né, para fazer a sua pergunta para o Diniz, não também batendo tanto nisso em você perdeu um Fla-Flu, mas entendendo que é o momento dessa decisão para o Fluminense. Eu também entendo dessa forma, porque você tem que pensar no maior, né? O maior é a conquista da Recopa Sul-Americana, né? Então o Fluminense poupa muitos dos seus titulares, até como disse o Fernando Diniz, teve até jogador que não jogou tanto, mas se sentiu cansado, porque cada um tem uma forma de reagir à altitude, né? E a gente, cada ser humano tem uma forma de reagir. Tem gente que se cansa mais, tem gente que se cansa menos, tem gente que não consegue respirar, mesmo que andando. Então a gente tem que respeitar essa situação de jogar nessa altitude. Ponto. Agora, a gente tem que ver também que o Diniz, nessa entrevista, me pareceu absolutamente consciente, né? Tranquilo. Porque o que ele desenhou do primeiro para o segundo tempo foi exatamente o que aconteceu. E até entendeu que a arbitragem foi boa, né? Que já demonstra pelo menos um bom sinal, né? Porque todo mundo sai reclamando da arbitragem no futebol brasileiro e o Diniz entendeu que a arbitragem foi boa. A superioridade do time do Flamengo me pareceu, no segundo tempo, assim, notória. Não dá para você negar a superioridade do time do Flamengo. Teve um bom momento com a marcação de um gol anulado no primeiro tempo, né? O gol do Thiago estava em posição de impedimento. E aí depois o Pedro tenta aquela bicicleta na área e acaba perdendo também um bom momento. O Luiz Araújo fura depois daquele lance e acaba perdendo aquele bom momento. Foram os melhores momentos do primeiro tempo. Mas na etapa complementar o jogo se transforma e o Flamengo toma conta definitivamente. Por conta também dessas mudanças que o próprio Diniz fala, né? É interessante quando ele diz que no segundo tempo as mudanças e quem entra precisa até de mais ajustes, né, Zinho? Mas é o que ele precisava fazer para esse equilíbrio, para esse jogo de quinta-feira, que fica muito claro que é o principal objetivo do Fluminense. Não, sem dúvida. Eu entendo todas as explicações dadas, né? Aí os comentários. Só que essas mexidas, claro, os atletas pediram para sair, não foi opção tática dele, mas ele faz uma mudança tática no time, né? Porque acaba que, tirando os dois zagueiros, no caso o Marlon e o Thiago Santos, que já é um volante improvisado de zagueiro, ele recua o André para ser zagueiro e joga o Martinelli para ser um lateral direito. Começa um pouquinho com o Alexandre, mas vê que canhoto ficou muito torto. Aí ele vai para o meio, para ser o segundo volante, junto com o Lima, e o Martinelli vai ser o lateral direito. Então são muitas mexidas táticas, ele foi obrigado a fazer isso, né? Aí é a escolha de quem vai fazer a função. Os atletas pediram para sair. Mas nessa movimentação ele tirou os dois volantes da frente da zaga, o Martinelli e o André, que estão muito mais entrosados. Então o entrosamento deles dois, essa postura de frente de zaga para sair jogando, é muito mais ajustado. Então isso atrapalhou o Fluminense no segundo tempo. Dois que não são da posição. Eu fui olhar o banco do Fluminense, o Manuel, o zagueiro, estava no banco. Aí tem que ver fisicamente como é que está.
Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, rapaziada, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Pessoal, eu estou com a camisa desse jeito aqui, né, porque tomei uma queda, tô com as costas aqui toda arranhada, então eu coloquei uma camisa aqui na frente, né, pra não ter que ficar aqui sem camisa, né, explicando, né. Então, pessoal, falando do vídeo, comente aí o que você achou, né, do jogo do Flamengo hoje contra a equipe do Fluminense, né? A atuação do Pedro, Everton Cebolinha e o Pedro, né? 7 jogos, 7 gols, o cara aí, média de 1 gol por jogo e a torcida ainda vai um cara desse, né? É inacreditável. Então, comente aí, rapaziada, o que você achou do jogo do Flamengo hoje e comente, na sua opinião, né, quem foi um dos destaques aí do Flamengo. Comente e deixe sua opinião, que é muito importante, né? Trouxe aqui para vocês as reações também flamenguistas, espero que vocês gostem, deixa o like, comenta, se Deus permitir. Amanhã voltarei com mais informação do nosso Mengão. E lembrando, graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E para esse vídeo não é diferente, eu conto com a sua ajuda. Então amassa o dedo no like aí, deixa muito like pra gente tá batendo a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo e fui!